Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. Episódio de hoje, embocaduras. Pergunte para 10 treinadores qual é o freio favorito e terá 10 respostas diferentes. Pergunte para os mesmos 10 o porquê e as respostas serão diferentes. Provavelmente, poucas ou nenhuma dessas respostas vai envolver os princípios mecânicos, nem a anatomia da boca do cavalo, ou a superfície de suporte e os pontos de pressão envolvidos nesse processo. Poucas pessoas percebem o que acontece do ponto de vista do cavalo quando puxamos as rédeas. Sabem a reação que o cavalo tem, mas falta perceber o porquê. Esses cavaleiros estão prontos para comprar ou experimentar um novo freio na primeira indicação do que acreditam ser a reação negativa do cavalo. Na verdade, freios deveriam desempenhar um papel menor no treinamento do cavalo. A incompetência do treinador resulta na falsa impressão de que o cavalo, a menor provocação, precisa de um freio diferente. Antes de tudo, qualquer dispositivo de controle que colocamos na cabeça do cavalo envolve pontos de pressão. O primeiro, certamente um dos mais importantes, é a língua. Todos os bocais descansam na língua. A língua é valiosa porque é uma grande almofada que alivia o puxão de um cavaleiro equivocado. A língua é um ótimo amortecedor e previne o cavalo da ação que vem do freio. É preciso suavidade nas mãos para fazer uso desse ponto de pressão. Depois temos as barras. As barras são uma área sem dentes. Ficam no maxilar inferior, entre os dentes incisivos e os molares. É um ponto de pressão muito sensível, uma vez que consiste em uma fina camada de tecido sobre o osso. E é aqui que encontramos muitos problemas com os freios. Um forte puxão nas rédeas rebaixa a língua, rebaixa a almofada e o freio atinge as sensíveis barras. A reação do cavalo será jogar a cabeça para cima, para que ele se defenda dessa dor. Outro ponto de pressão precioso é o canto da boca. Todo o controle do bridão é baseado no uso dos cantos. Essa área também é sensível e faremos uso disso usando as duas mãos. Com o bridão também temos pressão na língua, mas os cantos são dominantes. Outro ponto também importante é o queixo, que é a área do maxilar inferior onde a barbela assenta. Em todo freio, esse é o primeiro lugar que o cavalo irá receber pressão. A quantidade varia com o comprimento das pernas ou o diâmetro da correia ou da corrente. Um outro lugar é o nariz. É aqui que o REC-MOR tem lugar de ação. Esse ponto de pressão não é particularmente tão sensível como são as áreas da boca. No entanto, se faz uso disso por muitos equipamentos. Realmente, muito controle de movimento lateral pode ser induzido desse ponto. Fazemos uso disso pelo posicionamento de cabeça. Finalmente, outra área de pressão precisa ser mencionada, embora podemos fazer sem isso. É localizada imediatamente atrás das orelhas do cavalo. É uma das mais sensíveis partes do exterior da cabeça do cavalo, uma vez que estamos mais perto da vértebra cervical. E é aqui que fazemos uso do gag bit. O gag bit aplica pressão para cima sobre os cantos da boca e pressão para baixo, atrás das orelhas simultaneamente. Considero o gag bit um instrumento de tortura e é inútil. Todavia, muitos treinadores juram que funciona.
Agora que estamos familiarizados com os pontos de ação, vamos olhar as causas da ação. Uma vez que nosso cavalo está familiarizado com o bridão, vamos analisar. O bridão age nos cantos da boca. Muitos cavaleiros estão sob a impressão que bridão é sempre quebrado ou articulado. Nem sempre é o caso. Temos bridão que é somente uma barra curvada com um anel em cada ponto. Bem, o ângulo da puxada tem influência. Se as mãos do cavaleiro são baixas quando aplica pressão nas rédeas, haverá depressão na língua do cavalo ou um contato junto com os cantos. Mãos mais altas significam puro contato com os cantos. Muitos cavalos respondem a esses puxões com menos resistência e mais resposta do que com outras embocaduras. Importante, como o bridão não faz alavanca, temos uma taxa de 1 para 1 entre força e peso. Nessa situação, podemos sentir melhor a boca do cavalo. Uma vez que o bridão é uma embocadura mais suave, os cavalos podem levar vantagem dessa situação e se tornarem menos atentos aos sinais. Eles se tornam pesados e menos sensíveis, portanto. Nosso principal remédio para isso é diminuir o diâmetro do bocal. Fazendo isso, aumentamos a pressão sobre uma área menor na língua e nos cantos, causando mais desconforto. Podemos também recorrer ao bridão torcido ou coxado de vários diâmetros, que tendem a aumentar a sensibilidade. Vamos passar para o freio? Uma grande mudança acontece aqui. Novos pontos de pressão serão acessados. A ação do freio é baseada numa sólida barra estendida transversalmente sobre a língua. Essa barra é segurada nessa posição pela barbela de correia ou corrente. Quando puxamos as rédeas, a pressão é exercida sobre a língua num sincronismo com a mandíbula inferior pela ação da barbela. E agora há uma ação de alavanca pela perna do freio. Lembra da taxa do bridão, que era 1 por 1? Com o freio, essa taxa passa de 1 para 3, 1 para 4 ou mais. O cavalo é forçado a ter uma drástica ação com essa mudança. Isso pode ser a primeira causa de problemas com embocaduras. Cavaleiros com mãos pesadas são desastrosos com cavalos que têm boca leve. Eles não entendem o mecanismo da multiplicação da força aplicada pelo braço de alavanca do freio. A transição do bridão para o freio é uma importante fase do treinamento e deve ser feita cuidadosamente. É muito melhor fazer isso com um freio que conserva muito da ação do bridão, ou seja, que tem a mesma linguagem. Assim, com um mínimo de ação da barbela. As pernas devem ser curtas e a barbela solta. Portanto, podemos mudar a ação do freio de duas maneiras, encurtando as pernas ou curvando-as para trás. Barbelas soltas também retardam a ação do freio. É melhor ter um mínimo de 2 dedos de folga. Dentro da boca do cavalo acontece o seguinte: a barra do freio repousa sobre a língua. Quando as rédeas são acionadas, a língua é pressionada. Puxadas severas pressionam além e o bocal ataca as barras que são mais sensíveis. Há vários tipos de bocal, vários formatos, alguns articulados, outros com capelas altas, uma infinidade. Se alargarmos a passagem da língua na capela, diminuiremos sua ação amortecedora e o bocal do freio atinge as barras mais rapidamente. Cavaleiros constantemente discutem freios e seus méritos, como se o segredo residisse em encontrar um freio certo. Alguns dos freios mais simples irão funcionar bem em qualquer tipo de cavalo. As mãos é que fazem diferença. Boas mãos são baseadas em 3 fatores: time, quantidade e liberação. Time é a ação das rédeas quando as patas do cavalo estão na posição apropriada. Isso facilita a resposta do cavalo. Quantidade. Muitos cavaleiros são muito fortes com a puxada de rédeas. E isso deixa o cavalo desconfortável. O seu passo fica irregular. E os cavalos rapidamente aprendem a puxar você mais do que você os puxa. E para que aplicar 10 quilos se 5 são suficientes? Bons cavaleiros descobrem qual peso é preciso.
Aqui começa boas mãos. Liberação. Soltar é tão importante quanto puxar. Não é somente uma recompensa pela resposta. Isso oferece para o cavalo um instante de liberdade de movimento que o cavalo deve ter para executar corretamente. Soltar pode ser feito de uma maneira simples. O cavaleiro apenas abre os dedos. Esse soltar deve ser instantâneo, no segundo que o cavalo responde. Se pendurar nas rédeas ou morar nas rédeas é uma falta de 99% dos cavaleiros. Suas mãos devem meramente sinalizar com as rédeas. Além disso, devem perdoar instantaneamente. É muito melhor puxar suavemente 3 vezes do que se pendurar e puxar uma vez. O sinal da rédea nunca deve durar mais do que 1 segundo. Bem, discutimos freios, seu uso, mas provavelmente omitimos o fator mais importante na nossa finalização, o ajuste do freio. A diferença entre um freio confortável, lógico, sensato e um freio desastroso, um instrumento de tortura, é o ajuste. Não podemos falhar ao estudar as reações do cavalo. Se ele morde o freio, se masca, se abre a boca, se bota a língua para fora, se atira a cabeça, é hora de ajustar o freio ou qualquer embocadura. Para o ajuste, a regulagem, os furos nunca devem ser mais espaçados que 3/4 de polegada. 3/4 é aproximadamente 2 centímetros. Isso confere mais recurso para a regulagem no comprimento. O cavalo rapidamente comunica onde é mais confortável. Há uma crença de que é preciso ficar uma ruga nos cantos da boca do cavalo, como se o cavalo estivesse sorrindo. Só se for um sorriso amarelo. Isso não faz o cavalo se sentir bem. Pare de frente ao cavalo com os seus indicadores, pressione a embocadura para baixo. O bocal, a barra do bocal, deve estar pendurado a meia polegada abaixo dos cantos da boca. Deve haver essa folga ali. O cavalo irá ajustar o freio por ele mesmo, se tiver espaço para isso. A barbela também tem grande influência no conforto da embocadura. Lembre, frouxa é melhor. Fala-se em 2 dedos de folga. A constante análise de reações é o segredo para o ajuste na embocadura, e o ajuste pode resolver muitos problemas. Entretanto, o cavalo pode mostrar reações que não são comuns. Se isso persistir, chame seu veterinário. Dente de lobo é um problema comum. Também outras peculiaridades podem aparecer. Um bom veterinário rapidamente descobre. Bem, falamos de freios e falamos de problemas com freios, mas geralmente não está aí o problema. O problema geralmente não está no freio, está nas mãos que manipulam. Bem, quer saber o que significa um cavalo quebrado? Nos encontramos no canal do YouTube, no podcast Rédeas para Todos, porque existe vida após a prova. E o Rio Grande, meu amigo, nunca mais será o mesmo.